não sei se vocês estão aqui me acompanhando faz muito tempo no YouTube e nas redes sociais, enfim. Mas sempre que eu fazia algum vídeo em que eu falava alguma coisa muito íntima, muito pessoal da minha vida, e eu trazia, assim, detalhes que uma pessoa mais comum, mais normal, jamais falaria em público, eu falava, não, é porque eu tive uma conversa com uma amiga minha, e aí ela me deu umas ideias. E essa minha amiga é a Amanda, e eu trouxe ela aqui, porque como esse é o nosso último episódio do podcast, inclusive sim, esse é o último episódio do podcast, eu sei que vocês queriam mais, mas assim, ou é podcast pequeno ou não tem podcast, então lidem com isso. Então, como esse é o último episódio do podcast, eu achei que seria legal trazer a Amanda aqui pela primeira vez pra gente bater um papo e possivelmente fazer vocês implorarem pra Amanda criar um canal dela pra ela poder falar também. Então, Amanda, se apresenta. Oi, gente, eu sou a Amanda, sou amiga da Malu e também sou campograndense. E, bom, como ela falou, é isso mesmo. Eu não sei se eu criaria um canal. Eu acho que provavelmente teria algumas, sei lá, propostas de internação, mas tudo bem. É por isso que eu tô aqui, inclusive. Eu e a Amanda, a gente tem vários traumas em comum. E hoje, inclusive, eu tava pensando numa coisa que você não vai entender a referência, porque você não vê Brooklyn Nine-Nine. Mas quem assiste vai entender. Porque, tipo assim, tem o Capitão Holt e tem a Amy. E os dois, eles são muito parecidos, assim, de tipo... De gostos e de jeito. Os dois, eles gostam muito de fazer as coisas certinho, são viciados em trabalho, etc. Não é parecido com a gente, mas, tipo, eles são muito parecidos. Só que a diferença entre eles é que a Amy, ela é toda insegura, ela não entende nada da vida dela, ela não sabe o que tá acontecendo. E o Holt é tipo um mentor, assim, pra ela, entre aspas, porque ele já é uma pessoa mais bem resolvida. E eu vejo você como uma pessoa bem resolvida nesse... Eu sei que você não é, mas eu digo... Eu entendo, acho que eu consigo entender. Eu digo que a Amanda, ela pensa muito. E ela pensa sobre tudo que acontece na vida dela. Então, todos os traumas, tem alguma coisa na sua cabeça acontecendo. Enquanto eu só evito pensar. Eu não gosto de trazer esse assunto pra minha cabeça, tá ligado? Então, por isso que eu digo que você é mais bem resolvida. Seria do tipo... Você sabe mais o que tá acontecendo. Acho que eu sou muito consciente de tudo que tá rolando. Exatamente. De uma maneira, não sei... um pouco obsessiva às vezes, mas se é saudável ou não, não é isso que vem ao caso. Então, tipo assim, eu e a Amanda, a gente compartilha dessas experiências, só que normalmente só eu trago um tema pra Amanda e aí ela passa meia hora discorrendo sobre e eu tipo, porra, é verdade, né? E aí, hoje, tipo assim, o que nos conectou, principalmente, é o fato de que nós duas somos irmãs mais velhas. E aí, eu não falei pra ela sobre o que vai ser esse episódio, inclusive. Eu só falei que eu trouxe alguns pontos aqui no meu caderninho sobre os quais vamos discutir. Então, primeira coisa. Você quer falar alguma coisa antes de começar? Não? Pode ir. Ok. Primeiro ponto. Enquanto irmã mais velha, eu sinto que o principal ponto, a principal consequência de uma vida de irmã mais velha bem clichê é a responsabilidade que a gente sente. Então, a responsabilidade tanto de guiar, de cuidar, de ser a irmã mais velha, então de acompanhar a nossa irmã mais nova, e isso é transferido pra muitas pessoas na nossa vida, não é só em relação às nossas irmãs, mas também é uma responsabilidade de ser melhor, então de não dar trabalho, a responsabilidade de ser mais madura desde o começo, uma responsabilidade de... Não sei se você pensa nisso, mas eu sempre penso em de cuidar dos meus pais na velhice. Eu sinto que isso tá comigo, que não tá com a minha irmã, que é a irmã mais nova, tá ligado? E aí eu queria te perguntar, como que você vê isso na sua vida hoje em dia, agora que você mora sozinha e sua mãe e sua irmã estão longe, e como que você vê esse papel de irmã mais velha também pra além só dessa responsabilidade que a gente tem o tempo inteiro, sabe? Olha, eu acho que é meio... difícil, assim, porque a gente tava até conversando sobre isso essa semana, né, sobre como os nossos pensamentos sobre a gente ser irmã mais velha e sobre a nossa relação com a nossa mãe, a nossa relação com as nossas irmãs, elas deram uma mudada, né, dão uma mudada depois que a gente sai de casa, só que assim, eu vejo que hoje eu consigo estabelecer limites mais claros na minha mente, limites mais saudáveis também, do quanto eu vou me envolver e do quanto eu vou me preocupar, porque acho que quando eu morava ainda com os meus pais, eu realmente me achava... Eu achava que eu era o terceiro pai da casa. Então, tipo, tinha meu pai, tinha minha mãe e tinha eu, que era pai das 3 pessoas que conviviam comigo. Então, eu realmente achava que era uma responsabilidade minha, porque você cresce com essa ideia de que você tem que ser um exemplo,
você cresce com a ideia de que você tem que cuidar da sua irmã. E realmente eu peguei isso pra mim. Eu sou extremamente protetora com a minha irmã. Eu gosto de cuidar dela, eu gosto de ficar enchendo Você o gosta? saco dela. Não, assim, eu acho que, tipo, eu não sei se a palavra é gostar, mas, tipo, eu não sei se eu conseguiria não me importar Sim, com a minha irmã, sabe? Com certeza. Então, eu não sei se eu falo, assim, às vezes eu reclamo dessa responsabilidade que me foi dada como irmã mais velha, mas acho que, como é literalmente quem eu sou, eu cresci assim, eu só passei 4 anos da minha vida não sendo uma irmã. Tipo, é difícil me ver distanciada disso, distante disso e entender que a minha irmã, tipo, a minha irmã tem 17 anos, ela faz as escolhas dela, ela faz o que ela quiser, mas eu ainda tô ali achando que ela tem 10 anos. Então, assim, pra mim hoje, morando, assim, fora de Campo Grande, eu consigo me separar um pouco mais desses problemas. Porque quando eu ainda tava lá, eu ainda tinha muito essa coisa de que eu tinha que resolver as coisas. Então, se a minha mãe e minha irmã brigavam, era um problema meu. Porque as duas acabavam fazendo com que fosse um problema meu. Porque aí minha mãe vinha falar da minha irmã pra mim, minha irmã falava da minha mãe pra mim, e eu estava lá, meio Queen of Peace, assim, tendo que resolver tudo, tendo que pensar em como falar da maneira correta com as duas. Porque também, se eu não soubesse exatamente como falar com a minha mãe, ia se tornar um problema maior pra mim. E se eu não soubesse falar com a minha irmã, ela ia querer se afastar. Então, assim, hoje eu acho que eu estabeleço mais esse limite, assim, de não, isso não é problema meu. Não, a minha mãe é a mãe da minha irmã, eu não sou mãe da minha irmã. Então, minha psicóloga, ela fala muito isso pra mim. É uma coisa que me deixa maluca toda vez que ela me fala. Que, tipo assim, eu falava pra ela que eu ainda me vejo muito nesse papel de ter que resolver as coisas e de, principalmente, ter que controlar a minha irmã, entre aspas, não é? É porque, querendo ou não, na prática, o que a gente tá querendo fazer é controlar. Tipo, sim, exatamente. Pelo bem ou pelo mal, a gente tá tentando. Só que no fim é uma tentativa de controlar, não é nem de ajudar. Eu ainda me colocava nessa posição de querer controlar minha irmã, de querer dar um jeito nas coisas, de falar, olha, se você fizer isso, 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 vai resolver. Mãe, se você agir desse jeito, vai resolver. Minha psicóloga, ela falava, Malu, quando sua mãe chega pra você e ela reclama da sua irmã, eu quero que você faça uma pergunta pra sua mãe. Mãe, você só quer desabafar? Ou você quer que eu resolva o seu problema? Porque ela nunca vai falar, eu quero que você resolva o seu problema. Porque nunca é isso que ela quer. Se minha mãe vem falar da minha irmã, ela quer reclamar. Ela quer falar, não, porque a Vitória faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Porque aí se eu chego e falo, mãe, seguinte, aqui o que você pode fazer. Ela vai querer dar um tapa na minha cara, né? Mas eu tô muito distante pra ela conseguir fazer isso. E eu acho que a gente tinha até falado esses dias que as nossas mães acabam nos colocando nesse papel de amigas. Então, ela chega pra desabafar, só que a gente fica presa nesse limbo de tá bom, o que é pra eu fazer? Você disse que não é pra eu me meter, você disse que não é pra eu tentar ser mãe da minha mãe, desculpa, pra eu não tentar ser mãe da minha irmã, só que você tá aqui desabafando porque você quer ajuda, você quer que eu dê minha opinião, você quer que eu faça o quê, tá ligado? Você quer que eu só te ouça como sua amiga? Eu não sou sua amiga, eu sou sua filha. Eu tava aqui, eu fui criada junto com a minha irmã, eu sei o que tá acontecendo. Então é um negócio muito maluco que é muito difícil a gente conseguir se distanciar, mesmo tão longe assim. Porque minha mãe adora me ligar só pra reclamar da minha irmã. Sim, mas eu acho que isso que você falou sobre essa questão da gente ser difícil a gente se distanciar é muito real, assim, porque você cresce com um senso de responsabilidade de que, como você falou no início, você não quer dar trabalho, você é elogiada por você não dar trabalho, você é elogiada por você ser madura, você é elogiada por você saber resolver as coisas, então, querendo ou não, pra nós que precisamos de validação, eu acho que isso é algo que, poxa, tipo, olha só, eu não preciso de ninguém, eu sou independente. Exatamente. Mas não, nós somos filhas, a gente quer o carinho, a gente quer o cuidado. E eu acho que é um misto, assim, de emoções, porque ao mesmo tempo que existe toda essa questão do cuidado, existe um ressentimento de você olhar pra sua irmã mais nova e ver que ela pode errar. E você nunca pôde, ou você não pode. E sei lá, você acaba colocando na sua cabeça que você não pode errar, mas é um peso que nós colocamos em nós mesmas. Então, assim, eu acho que chegou no momento da nossa vida que a gente já tem um pouco mais de controle em relação a isso. Mas eu não sei, a gente acaba se apegando a esse controle e a gente acaba criando um certo ressentimento, sabe? Me lembrou de uma história que... Nossa, que inclusive foi a história de como eu ensinei a minha irmã a nadar. Eu lembro que a gente tava na casa da minha vizinha, numa confraternização, tinha muita gente. E eu devia ter, o quê? Uns
13 anos, 12 anos, não lembro. Assim, eu não era muito velha, enfim. Mas a minha Sua irmã, então, tinha 9. Isso. E aí, tipo, tava todo mundo na piscina e eu estava brincando ali com as minhas amigas. E a minha irmã também estava na piscina. A piscina claramente com uma parte funda e uma parte rasa, minha irmã sem saber nadar. Aí tá bom, tudo bem. Um monte de adultos em volta da piscina, eu estava ali dentro com as minhas amigas, aí do nada... Eu só ouço a minha irmã tossindo e eu só vejo uma menina, tipo, puxando o braço dela e tiram ela da piscina. Ela tava tossindo bastante, ficou tudo bem, tudo ótimo. E a minha irmã tinha se afogado. Não foi uma coisa, assim, muito grave, mas ela tinha engolido muita água porque ela começou a andar e ela não deu mais pé. E ela não conseguiu ir pra borda, não conseguiu ir pra beirada. E quando eu cheguei em casa, a minha mãe brigou tanto comigo. Lógico. Porque, tipo, eu não tava olhando a minha irmã, sendo que a minha mãe estava na beirada da piscina. E eu não sou mãe da minha irmã, sabe? E assim, claro que naquele dia eu fiquei me sentindo muito culpada, né? Porque, meu Deus, podia ter acontecido uma coisa muito grave com a minha irmã. Só que hoje eu vejo assim que não foi justo a maneira como a minha mãe reagiu. Eu entendo ela, só que, meu Deus, tinha um monte de adulto, meu pai tava lá, minha mãe tava lá, e por que a minha responsabilidade... Era minha a responsabilidade maior e ficou a punição maior, sabe? De ter cuidado da minha irmã. E eu lembro também que na outra vez que a gente entrou na piscina, eu falei assim, hoje você vai aprender a nadar. E aí Você jogou ela. Não, eu falei assim, vamos lá pro fundo. Primeiro eu cheguei, peguei na mão dela e falei assim, vai batendo o pé. Isso. 2 vezes eu fiz isso. Aí na terceira vez, eu levei ela pro fundo e saí da piscina e falei assim, agora você vem pra borda. E ela doida ali no meio. Eu falei assim, não, vai, só vem. E aí, enfim, foi difícil. Aí na outra vez eu também meio que dei uma empurradinha nela. E, gente, hoje a minha irmã sabe nadar. Em um dia eu ensinei ela a nadar, sabe? Enquanto meu pai sempre levava ela, colocava ela no colo. Vai, bate o pezinho. Entendeu? Pelo menos isso eu consegui fazer. Mas assim, é isso, sabe? Não era minha responsabilidade naquele momento. Mas... pelo menos ficou uma história engraçada pra contar. E tipo, nossa, eu acho que minha mãe nunca me deixaria ter a oportunidade de, por exemplo, ensinar minha irmã a nadar, porque eu adoro... Uma coisa que eu sempre adorei fazer foi torturar minha irmã, né? Nunca tive dó da minha irmã, porque eu acho que é tanta raiva acumulada de todo esse processo de eu ter que ser mais responsável, eu ter que ser muito madura, que eu peguei raiva da minha irmã, então eu gostava de torturar ela, tá ligado? Que eu com certeza ia jogar ela na piscina, e ela ia estar lá, ela pedindo ajuda, eu falava, levanta, quero ver, fica em pé. Nada, bate essa caralha desse braço que eu quero ver. Ô mãe, tá de frescura, ó, tá vendo? Ó esse drama aqui. Eu ia deixar a menina morrer, tipo assim, sem querer. Querendo que ela se virasse sozinha, porque eu acho que... Tá aí, eu acho que eu peguei num ponto, tá? Aí é que tá. Eu, desde criança, eu tive que meio que aprender a cuidar de mim sozinha. Não que minha mãe me deixava, me largava as traças, por exemplo, mas eu sempre quis não dar trabalho. Então eu queria ser a criança que não dá trabalho. Tanto que até hoje minha mãe fala que não, a Vitória que era... que ficava fazendo um monte de coisa, que ficava pintando a parede, não sei o quê. E eu era de boa, eu era atentada. Minha mãe disse que eu era não atentada do tipo de fazer arte, tá ligado? Mas eu era atentada de ser chata pra caralho, sabe? Então, e eu era mandona, eu era meio doida, só que eu tinha isso pra mim, que eu não queria dar trabalho. Então eu aprendi as coisas sozinha. Eu tinha que dar o meu jeito e eu demorava muito pra pedir ajuda. Até hoje eu tenho muita dificuldade de pedir ajuda. E aí, se por exemplo eu tivesse que ensinar a minha irmã a nadar, eu já ia ficar puta. Porque por que eu tô tendo que ensinar a minha irmã a nadar e eu tive que aprender a nadar sozinha? Mentira nesse caso, não sei como foi pra você. Porque quem me ensinou a nadar foi minha avó, que também ensinou a minha irmã quando ela era bem pequenininha. Fiz natação. Você fez natação? Fiz. Por que você fez natação e você teve que aprender? E a sua irmã, você que teve que ter paciência? Ah, eu não ia ter paciência porra de graça, nenhuma. menos um gasto na família. Eu não ia ter paciência porra nenhuma. Então eu acho que eu sempre tive muito isso de... Eu me ressinto... Me ressinto, tá certo, né? Falar assim. Sim. Eu tenho um certo ressentimento toda vez que eu vejo a vida da minha irmã sendo facilitada em pontos que a minha não foi. Tá ligado? E eu consigo imaginar a Vitória vendo esse podcast e depois vindo me encher o saco, tá? Mas sabe que tudo que eu estou falando aqui é verdade. A gente até discutiu a possibilidade de eu trazer minha irmã e ela trazer a irmã dela e a gente falar tudo isso na cara delas. Mas, tipo assim, uma coisa que eu ia falar também, que teve uma hora que você falou dessa nossa responsabilidade e tal, que a gente coloca sobre nós mesmas. Só que, apesar de sim a gente colocar isso sobre nós mesmas, querendo ou não, a gente foi criada desse jeito. Sim. A gente foi criada pra ser responsável. Eu nunca vou esquecer do dia que
minha mãe foi dormir fora. Nem sei o que ela foi fazer. Ou ela tava viajando, não sei. Ou ela foi dormir na casa do meu padrasto. E aí ficou eu e a minha irmã. Eu devia ter uns 15 anos nessa época e a Vitória tinha 12. E eu já ficava sozinha em casa, de boa. Minha mãe não vai ser presa por eu falar isso publicamente, né? Então tá bom. Já foi. Já prescreveu. O mal já foi feito. Já tá de boa. E aí, nesse dia, eu esqueci de trancar a porta. E no outro dia, o que minha mãe brigou comigo, tipo assim, até minha 15ª geração tá ouvindo a briga dela, tá ligado? O que eu acho meio justo, Sim. Porque realmente é um perigo, você não pode ficar sem trancar a porta. Tudo bem que a gente tinha um pitbull em casa, né? Mas não veio ao caso. E a gente morava em Campo Grande. Só que essa cobrança jamais cairia na Vitória. Sim. Mesmo ela tendo 12 anos, o que é uma idade que você já tem que ter responsabilidade. Sim. Não dá pra falar, ela é uma criança. Se ela tivesse 6 anos é uma coisa, mas ela tinha 12. E eu lembro de pensar, tipo... Eu acho que talvez esse que seja um dos problemas também. Uma das minhas dificuldades de aprender, entre aspas. Então, de levar a sério a briga da minha mãe, era porque eu ficava pensando, isso é injusto. Eu pensava muito, tipo, por que são... 2 pesos, tá ligado? Por que é tão diferente? Eu sei que eu sou a mais velha, mas porque sempre sou eu que tenho que ter toda a responsabilidade. Tipo, isso é exaustivo. E nesse exemplo em específico de não trancar a porta, obviamente eu tava errada. Obviamente eu devia ter verificado. Tanto que nunca mais esqueci de trancar a porta. Aí todas as vezes que eu dormia sozinha em casa, eu ia ver umas 7 vezes pra ver se a porta era trancada. Você falou, foi um esquecimento. Foi esquecimento. Você não queria propositalmente deixar a porta aberta. Exatamente. E você também, por exemplo, não deixou a sua irmã se afogar. Eu tava literalmente brincando, meu Deus. É uma cobrança que, tipo assim... Eu acho que ela tem que ser feita do jeito certo. Sim. Mas é sempre isso, é sempre... te coloca no seu papel de você tinha que ser uma adulta responsável. E eu acho, desculpa te interromper, mas acho que realmente existe esse descompasso. Eu não sei se você já teve essa conversa, você que é uma mais velha, provavelmente já teve essa conversa com a sua mãe. Provavelmente não, eu não converso com as pessoas, eu tenho medo de... que vocês estavam falando sobre a sua irmã e ela olhou e falou assim, mas a sua irmã precisava de mim. Você Droga! Que ódio! Tipo, você não... Que ódio! Você nunca deu trabalho, você fazia suas coisas sozinha. E, ok, ao mesmo tempo que eu e a Malu, a gente sempre fala sobre isso, sobre como... Você despertou umas lembranças aqui. Sim. Mas assim, existe uma certa gratidão, uma certa aceitação em a gente olhar hoje e falar assim, poxa, eu e a Malu, a gente tem 21 anos e a gente mora sozinha em São Paulo. Se nós fôssemos meninas, assim, bobinhas e que se a nossa mãe não confiasse na gente, nós não estaríamos aqui. Sim. A gente não estaria vivendo aqui e a gente não teria conquistado muitas coisas que a gente conquistou. Sim. Porque, querendo ou não, os nossos pais tiveram que permitir a gente se mudar. Porque, enfim, né? Adolescente de 17 anos, 18 anos, escolhendo o futuro é uma coisa complicada. Mas, assim, querendo ou não, eu acho que a gente cresce com feridas infantis, sabe? Sim. Então, assim, você é uma adulta, mas você ainda tem o ressentimento. Você acha que você superou, mas do nada uma coisa assim te engatilha muito rápido. Sim. Isso de... Nossa, agora você me lembrou, porque realmente eu já tive muito isso de meio que confrontar a minha mãe e ter que ouvir que, tipo, não, mas é diferente, Malu. Você já é muito adulta desde que você é criança. Você sempre foi mais responsável. Com a Vitória não é assim. Aí eu falei, não é assim por causa de quem? Quem que criou a gente, entendeu? Tipo... E tem N fatores também. Uma coisa que eu e a Amanda a gente difere é que a gente... meus pais são separados, os pais da Amanda estão juntos ainda. E os meus pais se separaram quando a minha irmã tinha 3 anos de idade e eu tinha 6 para 7. Então eu fui criada já pelo meu pai e quando minha irmã virou gente, né? Quando ela começou a ter consciência de si, meus pais já estavam separados, né? Apesar de ainda ter bastante contato com meu pai, não tava morando na mesma casa. Então, mas sempre me incomodou isso de eu ser tratada de uma forma... Como se eu... você sempre foi responsável, você sempre foi mais madura. Como se eu tivesse que me manter naquele papel pra sempre. E se eu desviar um pouquinho, por ser uma criança, eu tô errada. E eu vou levar uma bronca por ter desviado desse papel. Por não ter sido super responsável. Por não ter sido uma adulta com 12 anos de idade. E enquanto isso, a minha irmã, ela não é tratada da mesma forma. Porque não, com a Vitória, ela é mais nova, é assim. Tipo, cara... Sabe? Não, sim, exatamente. Você... eu acho que uma das principais raízes do nosso ressentimento, enquanto crianças, é justamente você ver alguém sendo tratado com gentileza quando
quando você fez a mesma coisa, mas você foi punida imediatamente. E eu entendo muito essa questão, assim, de que os nossos pais também estavam aprendendo. Sim. Isso já é uma outra questão, assim, de mães. Não, então... Mas, assim, eu entendo, assim, que, poxa, os nossos pais também estavam sendo pais de primeira viagem. Só que nós somos seres humanos. É injusto. A gente lembra e a gente, querendo ou não, tenta punir. Eu lembrei de uma coisa até que a minha irmã hoje em dia fala. Porque eu já fui muito cruel com ela, mesmo que sem querer. E ela tava me lembrando que quando eu ia vestir ela... Eu não deixava ela encostar em mim. Eu falava que ela tinha que ter equilíbrio. Então, por exemplo, eu ia colocar o short nela. E normalmente, você vai colocar o short numa criança, ela segura em você assim. E você vai colocando, tipo, coloca uma perna, outra perna. E eu não, tipo, eu colocava, o negócio falava assim... Isa, você tem que ter equilíbrio. Você era bailarina, não era? Sim. Não, isso é outra coisa. Porque a Malu vive falando da minha postura. Eu tava pensando nisso agora. Malu vive falando da minha postura, mas, gente, foram anos ouvindo assim, quando eu saía de casa. Amanda, queixo pra cima, barriga pra dentro, bunda pra fora, olha pra frente. Então, assim, hoje em dia é como se eu tivesse, sei lá, uma estaca, assim, em mim, naturalmente. Mas eu fazia isso. Ou, sei lá, a gente ia comer pipoca e juntas, e eu falava pra minha irmã que ela só podia pegar uma de cada vez. Eu também fazia isso! E até hoje, ela fica me zoando por causa disso. Porque eu falava assim, não, Isa, você tem que pegar uma. E eu realmente ficava tentando controlar. Tipo, é uma coisa tão besta, é uma picuinha tão idiota. Que ódio! Mas era assim, sei lá, era um microcontrole, assim, sabe? Acho que na minha mente, de alguma forma, eu tentava punir a minha irmã. Eu pensava, se os meus pais não vão fazer, eu vou fazer, entendeu? Não vai ser só eu traumatizada nessa casa. Eu fazia... Cara, e pior que eu não sei você, mas eu realmente traumatizei muito minha irmã. Se eu trouxesse a minha irmã aqui, ela ia falar tudo que eu já fiz com ela. A minha também, com certeza. Nossa, e assim, alguns eu até dou razão. Uma coisa que eu fazia com a minha irmã, isso daqui, de verdade, se a gente já teve briga de grito lá em casa, com certeza foi por causa disso. Entre outros motivos, mas isso daqui realmente era um dos motivos que mais dava grito. Toda vez que eu ia ajudar minha irmã com coisa da escola, com tarefa, principalmente matemática, porque eu não tenho paciência. Eu falava, Vitória, mas você não tá vendo? Você tem que multiplicar por 10, é só botar o zero. Quanto que dá? 20 vezes 10. Aí ela passava meia hora ali pensando, Vitória, é só botar o zero. Se você só tem que botar o zero, quanto que dá? Meu Deus, a gente dando traumas paternos enquanto irmãs mais velhas. E, cara, era tanta briga, ela chorava. E o problema da Vitória é que a Vitória também era um demônio, tá, gente? Minha irmã era um demônio. Ela se jogava no chão quando, tipo, minha mãe ou minha avó tava tentando ensinar ela e ela não queria mais aprender, ela se jogava no chão. Aí ela jogava o lápis pra poder enrolar, tá ligado? Aí ela fingia que ela dormia. A Vitória, ela era tentada, essa guria, tá ligado? Então eu brigava muito com ela tentando ensinar. E aí era muita briga, aí dava choro. Aí minha mãe vinha brigar comigo, falando que eu não tinha paciência com a minha irmã. E tipo assim, não tinha mesmo, nunca tive. Mas assim, eu tenho meus motivos, tá bom? Não, mas eu entendo, acho que é a questão de diferença também de personalidade. A minha irmã é uma pessoa muito sensível. Muito sensível. E não que eu não seja, mas eu acho que a minha... É que eu acho que a nossa sensibilidade, ela é extravasada de formas diferentes do que a das nossas irmãs. Porque a minha irmã, assim, acho que... Gente, desculpa, mas caçula, naturalmente, é um dramático. Sim, é dramático. Porque é mais chorando. Não, isso é literalmente manipulação, ok? É literalmente manipulação. Porque eu apanhava porque a minha irmã fingia que ela estava chorando. Ela fingia que eu tinha batido nela mais duro. Nossa, que ódio, que inferno. Mas assim, eu lembro, com ela, tipo... Era só falar um pouquinho... Não, eu nunca esqueço uma vez que a gente brigou e aí ela ficou 3 horas no banheiro chorando, assim, tipo... Ah, vai se fuder. A Amanda é muito ruim, a Amanda é muito má, a Amanda é muito cruel. E eu, tipo assim, só na porta. E aí depois, inclusive, isso se tornava uma coisa de comparação. Não sei se a gente vai falar sobre isso. Mas, assim, é muito comum, assim... Muitas vezes aconteceu de eu discutir com a minha mãe, eu discutir com meu pai... E questionar algumas coisas, né, em comparações entre eu e a Isa, e eles falarem assim, mas a Isa é meiga, né? A Isa, ela é sensível, a Isa é de tal jeito e você não é. Você responde, você é reativa. E então a minha irmã, ela era sempre a docinha. Ela era sempre docinha. Então não importava o que ela fizesse, ela já tinha a fama dela de meiga. E eu nunca tive uma fama de meiga. Sim, eu nunca fui uma pessoa muito... meiguinha, eu sempre respondi. Inclusive, assim, tipo, eu também não era arteira. Mas se tinha uma coisa que me deu problemas foi a minha boca gigante. Que eu não Até sei, hoje, tá? Que eu não sei Até calar hoje. minha boca. Nunca. Nossa, sério. E, inclusive, a maior lição de vida que a minha mãe já me passou foi, Amanda, não é
o que você fala, mas como você fala. Porque foi uma longa jornada até eu aprender a virar gente, né? Porque eu era uma cavala, que toda vez que eu falava com a minha mãe, ela falava assim, nossa, trocou a ferradura? Eu ficava tipo, é isso mesmo. Na escola era desse jeito também. E aí eu fui aprendendo também a lidar, a ser mais gentil, assim. Aprender a falar melhor. Porque acho que era o que a minha irmã, ela tinha. Sabe? Às vezes ela falava umas coisas terríveis, mas como ela é tão pequenininha e tão miudinha, ela conseguia. E eu, que não era nada disso, não tinha o passe livre, sabe? E eu já era a irmã mais velha, né? Eu já tinha acabado minha reputação antes mesmo de nascer. Então... Cara, e tipo, eu com a minha irmã, a gente teve essa diferença, porque a Vitória, ela sempre foi mais sensível, só que do jeitinho dela também. A Vitória também é meio cavalo. A Vitória é bem parecida comigo nessa parte. Minha irmã, ela briga muito. A minha irmã, ela nunca saiu da fase rebelde dela, na verdade. E então, a minha mãe, a coisa virou. Porque a gente realmente tinha isso, de que eu que brigava, eu que dava problema, tipo, quando eu cheguei, assim, mais na minha adolescência e tal, e a Vitória era mais de boa, e também tiveram umas questões, assim, mais pessoais entre a gente. Aí virou a chave quando eu virei gente, lá pelos meus 17, 18 anos, que eu comecei a gostar mais da minha mãe, porque a gente brigava muito. E aí, quando eu virei mais gente, quando eu comecei a crescer, eu e minha mãe, a gente ficou muito amiga. Então era coisa de eu gostar de ir pro quarto dela e de sentar e ficar conversando, ficava puta, inclusive, que aí minha mãe ficava no TikTok e eu queria fofocar, eu queria conversar, e minha mãe tava ocupada ali, tá ligado? Até hoje, de vez em quando eu tava falando com a Amanda, que às vezes eu ligo pra minha mãe e falo, minha mãe, o que você quer, Maria Luísa? Aí eu, nada, só quero conversar, ela, tô ocupada. A minha mãe que isso? assim. E, enfim, e aí eu meio que criei essa amizade com a minha mãe, justamente quando a minha irmã começou a entrar na época mais rebelde dela. Então mudou um pouco a chave. Não, porque a Malu, ela é tão atenciosa. Foi uma jogada de mestre da sua parte. Foi, cara, pior que foi. Então essa é a palavra, eu acho, que minha mãe mais usa, que eu sou atenciosa. Porque o que quer dizer atenciosa? Uma pessoa cuidadosa. Uma pessoa que presta atenção se minha mãe tá doente, que eu quero ajudar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E minha irmã não é assim. Sim. Minha irmã nunca foi uma pessoa atenciosa. Porque uma das coisas que mais dá briga lá em casa também é que eu acho que isso de eu ter crescido muito rápido, de eu ter virado adulta muito rápido, é que eu peguei muita responsabilidade pra mim. Tanto a responsabilidade sobre a minha irmã, o que ela faz, o que ela deixa de fazer, tanto sobre se minha mãe tá bem ou não, tanto sobre coisas da casa, então coisas de adulto mais também, sabe? Então, eu sempre briguei que parece que eu peguei tudo isso pra mim, e como eu sempre tomei a dianteira, como eu sempre fiz aquele esforço inicial, minha irmã nunca precisou fazer, sabe? Minha irmã nunca precisou ter essa responsabilidade dela. Não faço a menor ideia de onde eu queria chegar com isso. Não sei o que eu comecei a falar, mas enfim. Não, acho que eu entendo isso. Eu tinha pensado em alguma coisa que eu ia falar, mas era sobre essa... Você falou sobre a questão das responsabilidades, sobre ser cuidadosa, sobre ser atenciosa. E eu acho que a gente cresce tendo que ler o ambiente. Então, assim, a gente acaba se tornando pessoas que, assim, a gente chega em casa e a gente já sabe que se a nossa mãe tá brava, porque, assim, gente, você sabe que se sua mãe tá com um problema, todo mundo tem um problema. Sim. Então, assim, eu amo minha mãe, mas sempre foi desse jeito. Então, você acaba meio que... Você cresce sabendo ler. Ah, minha irmã tá desse jeito, minha mãe tá desse jeito, meu pai tá desse jeito. E você acaba, de certa forma, tentando agradar todo mundo e tentar promover a harmonia. Sim. Porque, assim, eu acho que a gente também acabava ficando muito com medo do que viria depois. Sabe? Uma ansiedade pela coisa ruim que iria vir. Então, assim, eu acho que é bastante disso. Eu ainda me vejo também como uma pessoa bastante atenciosa, uma pessoa bastante cuidadosa. Inclusive, eu acho que eu sou assim com todo mundo. Então, assim, eu tenho realmente muito... É um dos pontos. Uma vibe, eu tenho muito uma vibe de irmã mais velha com todo mundo. Porque eu sou uma pessoa muito preocupada. E é diferente, né? Você ser a mãezona do grupo e você ser a irmã mais velha do grupo. É muito diferente! Mas eu acho que eu tenho muita essa coisa porque eu me sinto na responsabilidade, assim, de fazer com que... Porque, assim, apesar de... É engraçado isso, né? Apesar de eu ver que muitas vezes eu tentei punir a minha irmã ou ser cruel com ela por coisas que também não eram culpa dela, eu também, ao mesmo tempo, não queria que ela passasse pelas coisas que eu passei. Sim. Sabe? Então, assim, por exemplo, vergonhas, culpas que foram colocadas em mim, eu não queria que a minha irmã fosse como eu. Então, assim, eu queria que ela fosse livre. E hoje a minha irmã, ela é uma pessoa muito livre. E em pontos, às vezes, que eu não consigo ser. Sabe? Então, assim, eu acho que ela pôde
crescer num ambiente um pouco melhor. E eu fico muito, muito feliz por ela. E eu fico feliz de contribuir com isso também, porque por mais que exista o ressentimento, eu não gostaria nunca que a minha irmã tivesse os mesmos pensamentos que eu sobre Sim. mim em algumas coisas. Sim. Nossa, tem muitos pontos aqui que você falou que eu quero comentar. O primeiro deles, rapidão, você também ficava muito feliz quando sua mãe brigava com a sua irmã? Sim. Ah, tá, Nossa, só pra saber. Tipo, muito. E eu ficava assim, gente, não ficava só feliz como eu ajudava. Tipo, nossa. E ela também fez isso. E ela, mas você lembra, né? Tipo assim. Exatamente. Ou pior, tipo, depois, quando você conversa com a sua mãe, e você fala, olha, mas eu avisei que fulana ia ficar desse jeito. Eu avisei que ela ia ficar assim. E mãe, eu acho que ainda você não foi sério o suficiente, viu? Eu acho que dá pra você ter brigado mais. Exatamente. Até hoje eu sou assim um pouquinho. Mas também sobre esse ponto de cuidar de todo mundo, que eu até anotei aqui, que eu acho que uma coisa que todo mundo sabe sobre mim, talvez, que eu pego o bem-estar, a felicidade de todo mundo como minha responsabilidade. Então, eu tenho muito essa relação com o professor, gente. Tipo assim... Tá. Ai, que ódio! Então, eu já falei até em vídeo no YouTube que, assim, se tem um professor que todo mundo odeia, que não é um bom professor, vocês sabem quem que eu tô pensando? Eu acho que eu sei. Então, tipo assim, mas eu quero que essa pessoa seja feliz, eu não quero que essa pessoa, tipo, ache que a turma não gosta dele, ou que a turma tá entediada. Então, eu quero que... E eu me sinto muito mal, muito mal. Eu sinto que é minha responsabilidade parecer interessada no que aquela pessoa tá me ensinando, porque se eu não deixar ela feliz, quem vai deixar? Tá ligado? A gente tá pensando na mesma pessoa, né? Do coitado. Nele mesmo. Eu acho que sim. E tipo, eu das tenho... perguntas diplomáticas. É? Sim! Exatamente! Essa da guerra da Ucrânia. Sim. E tipo, eu tenho isso muito com todo mundo e é uma coisa que, cara... Inclusive com os piores professores que já pisaram na literalmente, face da terra. tipo assim, o anticristo tá na nossa faculdade e ele era o meu professor favorito. Da Amanda também. A Amanda também gostava dele. Que ódio! Teve um dia, tipo, que ele fez um elogio a um comentário que eu fiz e eu pensei naquele elogio a semana toda. E eu odeio ele. Mas ele falou, nossa, eu gostei muito do que você falou. E eu fiquei, ai, ele gostou muito do que eu falei. A gente não tem uma relação boa com figuras de autoridade masculina, gente. E tipo, eu pego isso pra tudo na minha vida, cara. Eu pego como minha responsabilidade e é um peso muito grande, é um peso insuportável. Porque, mano, eu jamais ia conseguir substituir a afeição de uma turma inteira pelo professor, tá ligado? E eu pego isso pros meus amigos, eu pego isso muito, muito, muito pra minha mãe. Tipo, eu falo assim da minha irmã, não é como se minha irmã fosse um anticristo, um dementador. Minha irmã é gente boa. Mas eu tô falando que a gente tá focando nos pontos negativos, né? Não é nada de construtivo, é só crítica destrutiva. Exatamente, é só hoje. crítica destrutiva. Hoje é só pra falar mal. Então, tipo assim, eu sinto que às vezes é só minha responsabilidade de deixar minha mãe feliz, tá ligado? Como se minha mãe não tivesse marido, como se minha mãe não tivesse amigas, como se minha mãe não tivesse uma outra filha. Mas às vezes eu sinto que eu sou a única pessoa que tá disposta a querer deixar minha mãe feliz, por exemplo, sabe? Eu sei que não é assim que é de verdade, mas é um peso muito doido, porque além de ser esse peso, também vem uma culpa junto, porque a gente nunca vai fazer o suficiente. E o medo de se responsabilizar por qualquer coisa que pode vir pela frente, sabe? Eu não sei se você pega isso pra todo mundo também. Eu acho que sim. Tanto que eu cheguei aqui, e aí, óbvio, toda vez que a gente conversa, nenhuma conversa nossa é normal. Ela sempre vai pra um buraco muito fundo que a gente não consegue sair mais. E a Malu me serviu cookies, assim, ótimos, lindos, num pratinho de coração. E a gente começou a conversar e tal, e ela, que nem uma senhora, já falando, ai, nossa, eu acho que eu errei a massa, você coloquei o cookie uma delícia. E eu fiquei pensando, assim, que nós que moramos sozinhas, e a gente se cuida, teoricamente. Teoricamente? A gente vive de uma forma que a gente não permitiria que o outro vivesse. Então a gente cuida de todo mundo, a gente tem toda essa questão, mas acho que a gente ainda tem um adendo de morar sozinha e assim, gente, às vezes eu faço uns almoços pra mim que eu não serviria pro meu pior inimigo.
E assim, eu não ligo de comer aquilo. Tipo assim, eu estou alimentada. Pronto. Exato. Mas eu nunca chamaria a Malu pra ir comer na minha casa, uma coisa daquela. É o que eu tava falando, tipo assim, o que eu já comi de queijo mofado, de tomate mofado, tipo que o tomate cereja, e aí tinha já uns pontinhos brancos ali em cima, eu só passei na água, fiz assim e falei, é dentro. Tá ligado? Eu jamais faria isso com outro ser humano. Exatamente. Gente, eu tenho um mel que eu trouxe de Campo Grande. Sempre que eu vou pra Campo Grande, eu compro mel. Porque aqui em Osasco eu já comprei 2 falsos e eles são muito caros. Mel falso? Sim. Era tipo xarope, sabe? Eca. Era uma coisa Não terrível. sabia que isso existia. Existe. Eca. E eu caí 2 vezes na mesma loja. Talvez seja um problema meu também, mas tudo bem. E assim, tem formiga dentro do meu mel. E eu vou comer ele. É até proteína. acabar. É proteína. Exatamente. Esse assunto, inclusive, surgiu aqui fora porque eu falei, olha, tem muita formiga aqui em casa, tem que tomar cuidado. E aí a gente chegou no assunto que a gente falou, cara, eu como formiga. Tipo assim, foda-se, tá ligado? Não tem o que fazer, não tem o que fazer. Exatamente. E eu não sei por que a gente não consegue fazer isso com a gente mesmo, sabe? Porque, assim, vamos colocar real aqui também. Tem uma questão da gente querer agradar os outros e eu acho que a gente tenta agradar porque a gente tem um pouco de medo também de perder aquele amor que nos ampara. Porque a gente acha que acaba associando muito esse amor que a gente recebe com as coisas que a gente pode dar. E com o que a gente pode oferecer pros outros. Qual a sua linguagem do amor? Acho que a principal é tempo de qualidade. Tá bom, ok. Então, acho que, às vezes, eu posso nunca falar nada pra pessoa, assim, sei lá, te amo, ou, enfim, você é especial, você é linda, mas acho que a maneira que eu falo é estando presente. Sim. Porque é muito difícil eu me fazer presente pras pessoas. É muito difícil. Então, assim, acho que eu doar o meu tempo é uma coisa extremamente preciosa pra mim. Porque eu gosto muito de passar tempo sozinha. E olha, assim, eu sou alérgica à minha casa, eu sou uma pessoa que eu nunca paro em casa. Aqui somos opostos, no caso. Mas assim, é porque também se eu ficar em casa, acho que eu vou enlouquecer. Ficar muito tempo assim. Mas assim, eu saio muito sozinha, sabe? Eu vou ao cinema sozinha, vou comprar roupa sozinha. Isso nunca foi uma questão pra mim. Então, assim, às vezes eu vejo, sei lá, no Twitter as pessoas falando, nossa, como se... Assim, tudo bem, cada um tem o seu processo. Mas eu acho engraçado, né? Ver as pessoas falando, nossa, gente, vocês vão ao cinema sozinho? Vocês vão ao restaurante sozinho? Sendo que nunca foi um questionamento que eu fiz. Eu literalmente só, um dia, quando eu tive dinheiro e liberdade, eu comecei a sair. E nunca foi algo surpreendente, assim, pra mim, sabe? Então, a gente se cuida, mas não sei. Nossa, eu falei tanta coisa e eu tinha falado sobre agradar os outros, né? Eu acho que essa questão de agradar também tem muito a ver com o nosso ego, assim. Porque, será que a gente suportaria as pessoas não gostando da gente? Não, nem um pouco. Essa é uma das minhas maiores questões. Eu não... Amanda, você não lembra, final de 2022... com aquele meu surto, porque uma unidade de pessoa não gostava de mim. Final de 2022 não, começo de 2023. Que uma unidade de pessoa não gostava de mim. E eu tive um surto de, tipo, semanas. Que só foi resolvido porque você me mandou uma música. Aquela It's Alright. Ah, sim! Sim, porque uma pessoa não gostava de mim. E eu entrei num surto, num funil, assim, gente, que vocês não têm noção. E eu tive que simplesmente aceitar que não tinha nada que eu pudesse fazer pra mudar isso. Porque, tipo assim, eu nunca tive tanto problema com, por exemplo, hater. Gente da internet. Porque a Kay Alves falou uma coisa uma vez. Grandemente. Que hater não existe na vida real. Porque na rua, ninguém vai te parar pra falar que não gosta de você. Até o seu hater vai pedir pra tirar foto só pra poder falar que te encontrou, tá ligado? Então, eu nunca tive esse problema. Mas era uma pessoa em específico da minha vida real que não gostava de mim. Falava com todas as letras que não gostava de mim por uma situação que eu considero injusta e não tinha o que eu pudesse fazer. Eu não podia resolver aquilo. Literalmente não tinha o que fazer. E eu precisei aceitar isso. E aceitar isso foi muito doloroso. Entender que era possível uma pessoa não gostar de mim. Porque eu estava disposta a me humilhar, a, tipo, fazer qualquer coisa pra essa pessoa começar a gostar de mim. E eu nem gostava tanto assim dessa pessoa. Isso daí já vai uma questão também. Então, tipo, eu acho que tudo na minha vida muito se baseia nisso, sabe? Então, por exemplo, eu digo que eu vejo você como uma pessoa bem resolvida, mas, por exemplo, a Amanda não tem medo de falar nada. Eu sinto. Ela fala as coisas. Ela fala. Não sei se vocês me acompanham no YouTube, mas eu tenho mencionado muito uma pessoa da minha faculdade que eu tô fugindo, igual já foge da cruz. Que eu só não gosto de encontrar essa pessoa porque não gosto de dar oi, porque eu fico desconfortável. E a Amanda, ela uma vez me falou, Malu, por que você não conversa com essa pessoa só pra não ter coisa não resolvida? Aí eu mandei ela tomar no cu, né?
conversar, Foi muito absurdo da minha parte. Foi muito absurdo da sua parte. Ontem a gente tava num evento na faculdade, eu fiquei surpresa, gente. E a gente tava sentada, e aí parou uma pessoa na nossa frente. E eu, puta, estressada, que eu não conseguia ver, e aí eu tava disposta a só reclamar no Twitter. E a Amanda só se inclinou, cutucou a pessoa e falou: oi, você pode dar licença pra gente? E aí a pessoa deu. E eu fiquei impressionada. Eu tô até agora meio marcada por isso. Eu não consigo falar as coisas. Eu não sei se isso você acha que tem alguma coisa a ver também. Tipo, com a nossa, entre aspas, habilidade de resolução de conflitos. Da gente ter que ser a pessoa que resolve as coisas. Sim, com certeza. Nossa, é verdade. Você desbloqueou uma coisa na minha mente que eu não tinha feito essa relação ainda. Então. Porque assim, eu sou uma pessoa que eu cresci com... Eu amo a minha família, né? Um lindo Disclaimer. lar, um lindo ambiente, assim. Nunca passei necessidade alguma. Mas assim... Gente, eu dei muita sorte de nascer numa casa em que as 3 pessoas que moram comigo são muito orgulhosas. Muito orgulhosas. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu não tenho orgulho nenhum, entendeu? Então eu sou meio Malu, assim, estou sempre disposta a me humilhar pra que você me olhe, entendeu? E assim, eu acho que como eu sempre tinha essa iniciativa de chamar as pessoas pra conversar, eu sou uma pessoa assim que eu preciso de tudo falado. Porque eu penso queria assim, ser assim. É porque assim, eu tive que colocar na minha mente, assim, que se não foi falado, não é problema meu, se não foi falado, não tem como eu me responsabilizar. Porque, assim, uma das principais formas que a minha mãe me punia quando eu era criança, né, que quando a gente brigava, era com o tratamento do silêncio. E era muito dolorido pra mim, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de passar tempo junto, eu gosto muito de conversar. Então, assim, quando eu recebi a mensagem de que, olha, quando você não faz o que eu quero ou o que eu gosto, você não existe pra mim, isso me deixava muito maluca. Isso realmente afetava a maneira como eu me via, sabe? Então, assim... Nossa, alguém aqui assistiu? Você assistiu Lady Bird? E sabe aquela cena que a mãe dela tá lavando louça e... tem várias cenas, mas tem essa cena... Tem essa cena, mas tem uma cena que a mãe dela tá lavando louça e elas tinham brigado e ela tá do lado da mãe dela falando assim: mãe, desculpa, eu sei que eu sou horrível, mas por favor, olha pra mim, me perdoa, fala eu comigo. lembro disso. Ai, que horror. Exatamente. E eu era muito desse jeito, assim, sabe? Por favor, alguém olha pra mim, alguém me responde, eu faço o que você quiser, eu peço desculpa, mesmo se não precisar. E antes eu fazia isso de uma maneira não muito saudável, porque era realmente vinha de um lugar de muito desespero. Só que aí depois eu comecei a falar, não, as coisas elas podem ser conversadas, eu não preciso ficar sofrendo em silêncio. E também se essa pessoa, ela não quer conversar, se ela não quer resolver, aí também já não é um problema exclusivamente meu. Sim. Sabe? E aí, querendo ou não, eu acho que eu consegui aceitar a ideia de pessoas não gostando de mim. E eu consegui aceitar a ideia de conversas desconfortáveis e de me permitir ficar desconfortável. Então, por exemplo, ontem. Gente, uma pessoa muito sem noção ficou... 3 pessoas ficaram na nossa frente. Uma de cada vez, Uma né? de cada e as 3 você falou. Não, pras 3 eu falei isso. Porque assim, gente, por que essa pessoa pode me incomodar e eu não posso incomodar ela? Não, entendeu? Não, ninguém mais vai me traumatizar. Eu vou traumatizar todo mundo de volta. Então, por favor, dá licença. E foi super tranquilo, todo mundo saiu. Foi muito suave, cara. Foi muito eu suave. acho que, sei lá, talvez alguém pudesse ter xingado a gente, mas o que a pessoa ia falar? Na frente do Celso Amorim? Exatamente. O que aquela pessoa ia falar? Mas, não é fácil. Realmente não é fácil, mas acho que essa questão de tentar resolver as coisas, precisar muito desse diálogo e fazer com que tudo seja claro, que as coisas sejam resolvidas e sejam faladas, eu acho que é algo que eu acabei levando pra outras áreas da minha vida. Cara, isso é uma coisa que eu queria muito pra mim. É porque, na minha criação mesmo, a gente nunca teve isso. Eu e minha mãe, a gente nunca teve tantas conversas desconfortáveis. Quando a gente tinha, eu queria morrer. Sim. Porque, querendo ou não, tem que ter, né? Mas, tipo, por exemplo, eu acho que eu nunca pedi desculpa depois de uma briga. Eu acho que deve ter acontecido poucas vezes, assim, na minha vida, mas eu nunca consegui fazer isso. Tipo, é coisa de orgulho? Talvez, mas eu não... Na verdade, eu não sinto que é um orgulho da minha parte. Eu acho que é mais esse medo desesperador de momentos desconfortáveis. Eu não consigo ter esses momentos. E mesmo que, tipo... Mesmo às vezes em que eu tive que ter esse tipo de conversa, que eu não consegui fugir, seja com a minha mãe, seja com a minha irmã, com meu pai, enfim, era sempre todo mundo tentando fugir. Isso é uma característica que todo mundo na minha casa compartilha. A gente odeia conversas desconfortáveis. E eu trouxe isso pra minha vida, tanto que eu terminei o meu segundo namoro por ligação.
Porque eu não tive cu de fazer pessoalmente. Nossa, Joe Jonas. Então, eu sou, até hoje, eu tenho muita dificuldade com conversas desconfortáveis. Inclusive, isso é uma das minhas metas pra 2024, que eu falei com a minha psicóloga, que eu preciso entender que às vezes as coisas vão ser desconfortáveis. Então, por exemplo, eu tô fugindo dessa pessoa na faculdade porque a gente ficou e foi literalmente isso. A gente parou de conversar e eu não queria mais encontrar com essa pessoa porque eu fico desconfortável. As coisas não é tão sério assim, tá ligado? As coisas precisam ser desconfortáveis. Mas eu tenho esse negócio, eu tenho esse bloqueio muito grande com qualquer coisa, com qualquer conversa séria, com qualquer... Se eu tiver que me abrir demais... Por exemplo, isso que a gente tá fazendo aqui... Primeiro que eu só consigo conversar sobre coisas sérias com a Amanda porque ela forçou uma amizade no começo de começar a jogar uns traumas em cima de mim. Sim. Aí eu meio que correspondi o trauma, né? Só que de ter uma conversa séria, de me abrir em relação ao que eu tô sentindo, eu tenho que dissociar muito, cara. Muito, 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 muito. E me dá um medo do caralho, tá ligado? Tipo, então, eu acho que talvez seja aí a diferença. Como talvez sua família já era muito orgulhosa e você era Queen of Peace, a minha família só tava sempre evitando o assunto. A gente nunca foi de pedir desculpa, a gente nunca foi de conversar. E, por exemplo, quando a gente tem que conversar, eu morro de dó da minha mãe, inclusive, porque a minha mãe que tem que fazer isso de vez em quando. Quando tá tendo muita briga lá em casa, ela fala reunião de família. Bota as três, uma olhando pra cara da outra, assim. E minha mãe que tem que resolver. Aí no que ela termina de falar, alguma de vocês quer falar alguma coisa? Não. Aí a Zoa levanta e vai embora, tá ligado? É assim que as coisas funcionam. A gente não funciona na base da conversa. Inclusive, isso é um problema. Mas, assim, sinto que já estamos todas muito velhas pra resolver. Eu não sei também. Acho que... Eu não sei como que a minha casa tá agora, sem eu. Porque... Acho que ninguém tá mais conversando lá, basicamente isso. Porque era eu que chamava as reuniões de família. Ai, Amanda! Eu, do alto dos meus 13 anos de idade, eu realmente fazia isso. E eu realmente conversava com cada pessoa depois individualmente, assim. Nossa como senhora! você está? Você tá bem? Tipo, você precisa de alguma coisa? Eu era desse jeito. Isso é meu maior terror. Não consigo ser assim, cara. Mas aí também ninguém fazia isso comigo. E eu falava sozinha. Entendi. Cara, assim, eu fico muito tranquila de, tipo, deixar as coisas mal resolvidas, de deixar, tipo... Isso me enlouquece. Eu queria ser assim, mano. Eu admiro isso. Eu queria ser assim. Porque é até uma forma de ter mais controle sobre a sua vida, querendo ou não, né? Será que é um mecanismo de defesa seu? Pode ser. É, né? Eu acho que sim. Então, eu acho que pode ser porque... Às vezes, assim, as pessoas falam que eu pareço bem resolvida. Mas a verdade é só que eu racionalizo muito todas as coisas. Eu acho que é isso, Então, assim, querendo ou não, eu tenho um afastamento muito grande dos meus sentimentos. Eu sou uma pessoa sensível, então, assim... É realmente uma coisa que eu sempre ouço. As pessoas, elas se abrem comigo muito naturalmente. Então, assim, sem querer. Exatamente. Assim, sem eu perguntar. É porque eu acho que talvez a maneira como... eu me porto, a maneira, as coisas que eu falo, assim, fazem com que exista essa vulnerabilidade, essa abertura. Porque, gente, eu sou uma pessoa ridícula. E eu gosto da Malu porque ela é ridícula igualmente, sabe? Tipo, nós somos muito patéticas. Não, tipo, gente, toda vez, assim, às vezes eu penso, cara, eu fiz uma merda horrível. E aí eu falo, vou contar pra Malu. E aí ela fala o quê? Nossa, eu também! Eu acabei de fazer, nossa, cara. Eu entendo, eu fiz pior. Então, assim, eu acho que nós somos... Isso da pipoca eu achei tão específico que eu também só deixava minha irmã pegar um por um. Tipo, isso é tão ridículo. Não, exatamente. Assim, eu acho que a gente tá ok em ser ridícula uma com a outra. Ainda... A gente acaba nem se julgando, porque a gente sabe que a gente é capaz de tão pior, ou que a gente fez uma coisa tão patética quanto, e ok, isso é normal, sabe? Então, assim, eu acho que as pessoas, elas se sentem ok comigo. Mas, ainda que eu tenha toda essa inteligência emocional, enfim, eu saiba colocar nome aos meus sentimentos... Eu acho que é mais isso. Isso, não inteligência emocional, mas acho que eu sei pontuar o que eu estou sentindo. Existe um afastamento, porque eu não sinto as coisas. Eu sei que elas estão acontecendo, eu sei em que partezinha ali que elas estão tocando em mim, mas não necessariamente eu tô resolvendo ou me permitindo sentir aquilo. Sabe? Então, assim, eu só penso. Eu só penso muito, 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 muito. Eu acho que é aí que tá a maior diferença entre mim e a Amanda, porque a questão de ela ser o mentor e eu ser o gafanhoto, ela ser o mestre Shifu e eu ser o Kung Fu Panda. Qual que é o Po? Porque, tipo assim, enquanto a Amanda, ela pensa, tipo assim, o rolê da Amanda é que ela pensa. Você pergunta pra qualquer pessoa que conhece a Amanda, qual que é a vibe da Amanda? A Amanda pensa, cara, essa mulher pensa. Só isso. Eu não penso, cara, eu faço de tudo pra não pensar. Por que eu sou viciada em série? Por que eu sou viciada em sitcom? Por que eu tô sempre fazendo
cookie, bolo na minha casa, porque eu não quero pensar. Eu não quero lidar com os meus sentimentos. Eu não sei se você viu que tem uma trend agora, tipo assim, mulheres, quando elas precisam matar alguém e elas estão sentindo instintos de violência que elas não conhecem, que com certeza vem do pai delas e elas resolvem fazer um bolo. Sim. Sou eu. Entendeu? Então eu acho que essa é a nossa grande diferença. A minha atitude seria, sei lá, ir falar com a pessoa. Jamais. que eu quero matar Jamais. E tentar resolver as coisas. E se não der pra resolver, você mata. Exatamente, assim, muito claro. Mas é muito engraçado, assim, mas isso também de pensar muito é uma coisa que a Malu me fez refletir. Uma vez a gente foi num brechó e toda vez que eu ia pegar alguma coisa, eu ficava assim... insuportável! Insuportável! Tipo, eu pegava uma roupa e eu falava assim, tá, mas com que outras roupas que eu tenho que isso aqui vai combinar? Tá, mas isso aqui não é nada prático, eu nunca vou usar isso. E a Malu falava... eu só achei isso bonito. E ela pegava. E eu ficava tipo, nossa, mas no clima que eu estudo, no clima de onde eu trabalho, e eu descobri que eu era muito utilitarista. As coisas, elas precisam ser úteis pra mim. E eu tenho que pensar em todos os benefícios que aquela coisa vai me trazer e se aquilo faz sentido. Gente, ontem eu fui fazer mercado, e aí eu lembro que eu tava escolhendo molho inglês. E aí tinha, tipo, umas 30 opções ali na minha frente. E aí, na minha cabeça, eu juro pela minha vida, que eu pensei... Cara, eu vou pensar igual a Amanda agora. Porque se eu pegar esse molho inglês, que ele é um pouquinho mais caro, ele vai ter isso. Mas esse daqui tem aquele selo da Anvisa, com alto em sódio. E aí eu lembro de pensar muito especificamente, que eu tinha que pensar igual a você. Tipo assim, você pensa demais pro meu gosto. Me deixa mal... Gente, nossa, a gente vai no brechó hoje, tá ligado? Não, sim, será um dia de muitas emoções. Mas eu já sei o que eu quero. Eu tenho que comprar coisa pro evento. No trabalho. Bom, beleza. Então, agora, eu acho que já tá ficando muito longo, então eu só queria fazer um comentário, que da última vez que eu saí com a Amanda, agora esse fim de semana, a gente foi no shopping, e a gente tava falando sobre umas bobagens, assim, umas coisas que a gente jamais poderia falar em frente de uma tela, né? E ela ficou muito puta com o assunto, e nessa hora eu falei, tipo assim, mano, a gente tem que gravar junto, que é a existência de um ovo de Páscoa de travessa. Desenvolva. Não, gente, estava eu no Twitter, né, na Páscoa, e aí, tipo... Eu vi uma coisa que eu considerei muito atroz. Que foi tipo um ovo de Páscoa de travessa. E aí eu fui ver o vídeo. E é basicamente uma pessoa simplesmente fez um creme branco, um creme de chocolate, derreteu chocolate em barra, colocou por cima e falou que aquilo era um ovo. Um ovo de Páscoa. Gente, um ovo é um ovo. Ovos existem, entendeu? Tipo, um ovo de Páscoa tem um significado. E assim, tipo, nada contra neologismos, sabe? Eu não quero ser a pessoa que fica assim, ai, nossa, sou uma velha conservadora, porque ultimamente as pessoas têm falado isso e aí do nada elas são fascistas. Mas, tipo, não é o meu caso, sabe? As coisas, elas têm significado. Tipo, eu vi também, aí na Páscoa, um ovo de Páscoa de brownie. E aí eu achei que ia ser, sei lá, uma casquinha de ovo, alguns brownies e um recheio. Mas não, era literalmente um brownie amassado. Era um brownie amassado, em formato de ovo. E eu fiquei, gente... Isso não é um ovo de Páscoa. Isso não é nem... Aquele negócio na travessa não era nem um pavê, porque não tinha bolacha. Tipo, alguém simplesmente... Ai, não, gente, eu fiquei muito indignada com aquilo. Aquilo tirou muito a minha paz. Não deveria ter tirado. Ela tava muito estressada. E ela, tipo assim, ela com o suquinho dela... As coisas têm um nome por um motivo. Gente, as coisas, elas têm significado. Desculpa, algumas coisas, elas têm significado. Acho que isso tem muito a ver com o que a gente falou sobre eu precisar dar nomes pras coisas. Eu odeio. Tipo, ai, mas... O que a gente é? A gente não é nada. Não, a gente... Como assim? Não, então se a gente não é nada, a gente não é nada. Nem olhe na minha cara. Entendeu? É isso. Vocês entenderam? Não. E bom, eu acho que então esse é um final ótimo, perfeito. Ele explica bem o que foi esses 6 episódios de Meio de Lua. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Uma salva de palmas para a Amanda. Aí na casa de vocês. Podem bater palma. Uhul! Então, enfim. Espero muito que vocês tenham gostado. Podemos fazer outras temporadas sim, mas vamos ver onde que a vida vai nos levar. Por enquanto é só isso. Eu espero muito que esse último mês, esses domingos à noite de vocês tenham sido muito divertidos. E é isso, eu espero vocês nas próximas aventuras. Beijinhos.